Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula de inglês. Aqui essa aula será para finalizar o nosso conteúdo. A gente começou com comparatives e agora hoje a gente vai ver os comparativos de igualdade, de inferioridade, de inequalidade e também os superlativos, ok? Então, qualquer dúvida podem perguntar. Essa aula ficará gravada, né? Só para lembrar vocês. Estará disponível tanto no meu canal no YouTube, que é o Wellington Senna, e também no Google Classroom. Ok? Ainda hoje eu estarei falando com vocês, ao final dessa aula, estarei mandando também um vídeo para vocês sobre a Olimpíada de Inglês que foi lançada, né, deste ano agora, nesse momento também é um curso, tem uma certificação que é o Chat Class, vou estar enviando para vocês o vídeo explicativo para quem tiver interesse de aprender inglês, e aí essa nova metodologia que é interessante, que você fala, você anota esse número no seu WhatsApp pessoal e a qualquer momento você pode tentar interagir e você aprende inglês com esse chat, né? Você fala diretamente com um robô que corrige você, te ajuda. Esse daí não te deixa no vácuo no WhatsApp, né? Que hoje em dia as pessoas gostam de deixar a gente no vácuo no WhatsApp, mas o chat do inglês não vai deixar você no vácuo. Ok? Então vamos lá, vou estar compartilhando com vocês agora a tela da nossa próxima aula. Só um minuto. Vamos iniciar aqui a nossa parte 2 de Comparatives and Superlatives. Ok? Então, iniciando aqui agora a nossa apresentação, nós vamos passar para os comparativos de igualdade, ou Comparatives of Equality. Equality significa igualdade, né? Olha só como é fácil. Na primeira parte que a gente viu dos comparativos, percebemos que quando eu tenho um adjetivo curto, eu tenho regras a seguir para transformar o meu adjetivo. E quando o meu adjetivo ele é longo, eu tenho uma regrinha que eu vou usar lá o more, né? Mas o meu adjetivo sem sofrer nenhuma alteração, e o than. Agora, olha só, os comparativos de igualdade, inequalidade e inferioridade, eles têm uma regra apenas, E mais, o adjetivo ele não sofrerá alteração nenhuma. Certo? O adjetivo não sofre alteração quando a gente vai tratar de comparativo de igualdade, inequalidade e também de inferioridade. De maneira alguma, a gente deve mexer no adjetivo, ele vai estar tal qual ele está. Mas, professor, e se for aquele adjetivo lá, que é a exceção, ele também não sofrerá alteração nenhuma. Se eu tiver o adjetivo good, será good, da forma que ele é escrita, sem ir para better. Não posso modificar o meu adjetivo, ok? Então, é bem simples. Olha só. Comparativo de igualdade, quando eu quiser tá comparando aqui dois elementos em igualdade, a gente vai usar o nosso tão quanto. E como é que eu digo tão quanto em inglês? É o as. Muito cuidado. Por gentileza, muito cuidado mesmo. As, com um S apenas, porque as pessoas têm mania, às vezes acontece, né, do erro gramatical usar dois S. Dois S aí. Se você usar dois S, vira um palavrão. Então não faça isso, pelo amor de Deus. As, o adjetivo no meio e o as em seguida. Esse adjetivo ele não sofre alteração alguma, ok? É bem simples. Então, as good as, tão bom quanto, as good as. Se for tão ruim quanto, as bad as, certo? Então, basta usar o as, é muito fácil. Vamos lá para os primeiros exemplos. Our first apartment was as comfortable as his. O que ele está dizendo aí? Que o nosso primeiro apartamento foi ou era tão confortável quanto o dele. Né? Então, esse as comfortable as, aí eu estou dando o comparativo de igualdade, o tão quanto. Né? Segundo exemplo, my sister speaks as fast as our father. Minha irmã fala tão rápido quanto nosso pai. Então, as fast as. Veja, o fast, que é o meu adjetivo, né? Que é rápido, ele não vai sofrer alteração nenhuma, basta usar o as, o adjetivo do jeito que ele é escrito, e o as em seguida, que eu tenho um comparativo de igualdade. E por último, Brazil is as charming as any country in the world. A gente está falando aí que o Brasil é tão charmoso, é tão encantador, tão atraente quanto qualquer outro país do mundo. Então, as charming as, as charming as. Bem simples, né, pessoal? Basta usar o as. Vejam só, quando eu estou tratando de comparativo, se for comparativo de superioridade, aí você tem que se preocupar se o adjetivo é curto ou longo. Se ele for curto, ele vai sofrer alteração.
Se ele for longo, ele já não sofre alteração e tem que usar o more para poder fazer o comparativo de superioridade. Quando eu tenho um comparativo de igualdade, basta usar o as, o adjetivo sem sofrer alteração nenhuma, as. Simples assim. As simple as that. Let's go ahead. Vejam só, quando eu passo agora para comparativo de inequalidade, né? Comparatives of inequality, quando eu estou usando o comparativo de inequalidade, simplesmente é usar a negação do comparativo de igualdade, que vai ser não é tão quanto, o nosso não é tão quanto alguma coisa. Eu estou depreciando agora o meu primeiro elemento em relação ao meu segundo elemento da comparação. Veja só, o meu primeiro elemento vai ser depreciado em relação ao meu segundo elemento da comparação da minha sentença. Vamos lá, é só usar o not as, o adjetivo sem sofrer alteração, e o as em seguida. O que mudou do comparativo de igualdade para o comparativo de inequalidade? Apenas o not, eu vou acrescentar a negação, só vai estar na negação. Vejam só, usei os mesmos exemplos para a gente perceber que a única diferença é o acréscimo do not. Our first apartment wasn't as comfortable as his. Nosso primeiro apartamento não era tão confortável quanto o dele. Então, esse não quanto é que vai ser a nossa inequalidade. Eu depreciei o nosso primeiro elemento. Quando eu falo nosso primeiro apartamento wasn't as comfortable as his, está dizendo que nosso primeiro apartamento não era tão confortável quanto o dele. De quem era o mais confortável? O dele. Eu depreciei o meu, que era o primeiro elemento. My sister speaks not as fast as our father. Né? Minha irmã não fala tão rápido quanto o nosso pai. Mais uma vez, quem foi depreciado foi o primeiro elemento. Então, assim por diante, é bem simples essa regra, é bem fácil, né, de decorar. É basta decorar que eu vou usar na forma negativa e também a igualdade, o as, só que na forma negativa dessa vez. E por último, nós temos aqui os comparativos de inferioridade para fechar comparativo, né? Aí quando eu estou fazendo a inferioridade em si, que eu estou dizendo que um é menos do que o outro. Eu não estou depreciando, eu estou dizendo que ele é menos que o outro diretamente, usando comparativo de inferioridade. Então vamos lá, para indicar uma relação de inferioridade, a gente usa essa formulazinha que é o less than. Enquanto a gente no outro utilizava, né? O more, a gente utilizava o acréscimo do adjetivo e suas regras, e o than, aqui vai ser apenas less, adjetivo than. O adjetivo ele também não sofre nenhum tipo de alteração. Então, basta usar o less, o adjetivo, e o than que vai estar no quesito inferioridade, ok? For example, our son is less studious than our 3 daughters. Está dizendo que nosso filho ele é menos estudioso que nossas 3 filhas. Olha só, ele está dizendo que ele é menos, realmente, ele está bem abaixo, a inferioridade, em relação ao outro elemento que está sendo comparado. Ok? Então, é assim que a gente faz a inferioridade. Eu tenho o segundo exemplo aí. My boss is less competent than most of my coworkers. Meu chefe é menos competente que a maioria dos meus colegas de trabalho. E São Paulo, less hot than Rio de Janeiro. Olha só, está perguntando se São Paulo é menos quente do que o Rio de Janeiro. Se fosse numa comparação comum de superioridade, a gente ia ver, o adjetivo hot, ele é um adjetivo curto, ele é um CVC, então vai ter que acrescentar, a gente teria que fazer a alteração. Porém, como se trata de comparativo de inferioridade, não há por que mexer no meu adjetivo, de forma alguma. Poderia ser good, bad, far, que são as exceções, e ainda assim não iria mexer no meu adjetivo, ok? Tranquilo? Bem fácil, né? Com isso a gente encerra a parte de comparativo e agora nós vamos para superlativo. E para a gente falar de superlativo, aqui vai ter as regrinhas, primeiro a gente tem que lembrar qual é a diferença do uso de comparativo e quando é que eu uso superlativo. Lembrando, comparativo eu uso quando eu estou comparando apenas um elemento com outro elemento, ou um grupo de elementos com outro grupo de elementos do mesmo tipo. Quando é que eu uso superlativo? Quando eu quero saber o mais de um grupo. O mais de um grupo. Eu tenho um elemento para 2 ou mais elementos sendo comparados. Por exemplo, eu posso dizer que na sala de aula que o aluno João é o mais alto da turma. Olha só, estou comparando João com a turma inteira. Quando eu uso esse tipo de comparativo,
ele já se transforma em superlativo, porque eu quero um mais de um grupo. Então, eu uso superlativo nesse caso, certo? Aí, quando a gente está trabalhando com superlativo, não há necessidade da gente... É o Elton mesmo, realmente é o Elton mais alto da turma, pronto. Rafael, eu estou olhando agora no chat, desculpa, pessoal, continuando. Quando eu estou usando superlativo, não há necessidade de saber se é superlativo de superioridade, de inferioridade, não. É só superlativo. Aí você só tem que saber se o adjetivo é curto ou longo e pronto, aplicar as regras. Se o adjetivo for curto, tal qual são os comparativos, ele tem umas regrinhas para ser aplicado. Aí a gente vai ver, de adjetivo até 2 sílabas, ele é curto. De 3 em diante, ele é um adjetivo longo, né? Então, se o adjetivo for curto, quais são as regras que eu posso utilizar? Eu tenho aqui a regra geral, ó, que é só pegar o adjetivo e acrescentar o EST, mas também é importante saber que quando eu estou falando de superlativo, eu estou definindo o mais de um grupo, então é necessário utilizar o artigo definido, esse bonitão aqui, ó, o de. Eu vou usar o de, aí eu vou utilizar o meu adjetivo com essas transformações aqui, ó, na forma geral, adjetivo mais o EST. O exemplo que eu utilizei lá, usando o mais alto, né? É tall, o adjetivo é tall. Como é que eu diria o mais alto da classe? The tallest. Aí eu pegaria o meu adjetivo tall, que é T-A-L-L, e acrescentaria o E-S-T, usando o artigo definido antes. The tallest seria o mais alto da turma. Então, para utilizar o superlativo, basta usar o artigo definido, o meu adjetivo mais o seu sufixo, aquilo que vai vir depois, né, que é a partir dessas regrinhas que estão sendo explícitas aí. Quando o meu adjetivo ele já termina em E, quando ele é curto e termina em E, se a minha regra diz que é para acrescentar EST, se ele já termina com E, basta acrescentar o ST, ok? Claro, utilizando sempre na frente do adjetivo o artigo definido de, ok? E depois, em seguida, eu tenho a regra do CVC. Se o adjetivo é curto, ele termina em consoante, vogal, consoante, lembrando daquelas regrinhas lá, né? WY no final de adjetivo ou verbo, não é considerado consoante, tá? Aquela coisinha, mas aqui nós temos a regrinha para o Y, viu? Temos a regrinha para o Y, vamos ver já já. Então, quando ele termina em CVC, em consoante, vogal, consoante, e ele for curto, for sílaba tônica, também que é a sílaba mais forte da palavra, eu vou acrescentar a minha última consoante mais a regra geral, que é o EST. Então, artigo definido de, adjetivo mais a última consoante, repetindo a última consoante, mais o EST na minha regra geral, ok? E tenho também quando o meu adjetivo termina em Y e ele é precedido de consoante, olha só, terminados em consoante mais Y, né? Eu termino em Y e antes do Y vem uma consoante. Eu tenho que tirar o Y e no lugar do Y eu acrescento IEST, ok? A gente troca o Y pelo I e acrescenta a regra geral, que é o EST. E assim a gente faz adjetivos como happy, né, funny, a gente vai trocar o Y por o IST. Como seria o mais feliz de todos? The happiest. Como seria o mais engraçado? The funniest. Ou poderia ser The Gladson West, que é o nosso intérprete, que é gaiato e é muito né, engraçado esse rapaz aí. Então, continuando. Aí agora, quando a gente tem um adjetivo que é considerado longo, a partir de 3 sílabas ou mais, basta utilizar o the most e o adjetivo também não vai sofrer alteração alguma, assim como nos comparativos, quando o adjetivo ele é longo, não há alteração no adjetivo. O que vai ter é um acréscimo na regra. No comparativo a gente usava o more, né? E agora aqui nos superlativos utilizamos o the most antes do meu adjetivo. Então, the most mais o adjetivo sem sofrer alteração alguma. Vamos lá agora ver aqui alguns exemplos. Exemplos com uma sílaba, né? Nós temos aí o adjetivo tall, que fica tallest, fat. Veja só, fat, ele é um CVC, né? Então, por isso, a gente dobra a última consoante e acrescenta o EST. Big também é um CVC. E sad também é um CVC. Veja só, basta acrescentar mais uma consoante e o EST. The tallest, the fattest, the biggest, the saddest, né?
o mais alto, o mais gordo, o maior, e também temos que o mais triste, né? De todos. Então, assim, a gente faz o superlativo com adjetivos de uma sílaba apenas. Adjetivos com duas sílabas, tem aqui os exemplos aí de happy, que termina com Y, aí, ó, que eu falei, o casinho lá do Y, e antes veio uma consoante. Troca o Y por I, mais a regra geral, que é o EST. Então, the happiest, the simplest, the busiest, the most tight, opa, the most, porque the most tilted. Nós temos aqui agora de duas, temos um adjetivo de duas sílabas que pode se comportar como três sílabas, né? Nós temos aí alguns adjetivos como tangled, também por causa da pronúncia, que a gente dá a ideia que ele é longo, né? Ele tem duas sílabas, mas na hora de pronunciar, ele parece ter três. The most tangled, ó, tangled. Parece que esse D do final, ele traz uma sílaba a mais. Então, nesse caso, desse tipo de adjetivo, a gente vai usar o the most para poder fazer o seu superlativo. Três ou mais sílabas, como a gente já falou, quando a gente tem três ou mais sílabas, ele já é longo, né? Então, a gente vai utilizar o superlativo usando o the most e o adjetivo sem sofrer alteração alguma. Important, só de ler a palavra você já se cansa até chegar ao final, então você percebe que o adjetivo é longo. Se ele é longo, basta usar o the most mais esse adjetivo. The most important, the most expensive, o mais importante, o mais caro, the most expensive, ok? Vamos para frente. Aí aqui a gente tem também aqueles adjetivos que são considerados irregulares, os principais que é good, bad e far, né? Assim como nos comparativos, eles também são exceções, né? Good, bad e far, que é best, agora the best e não better. Better é comparativo, que é melhor que, e o the best é o melhor, né? Aí vem aquele negócio, cadê tua best, amiga? Não é minha best, né? Meu best, aquele negócio de best, que significa que é o melhor de um grupo. Então, você está usando, quando você usa the best, é o melhor. Quando eu uso the worst, é o pior. Agora, muita atenção, galerinha, nesses dois aqui, ó. Estatisticamente, em questões de prova de vestibular e também da escola, é o adjetivo que os alunos mais confundem e acabam errando durante qualquer tipo de avaliação, né? O bad, né? Que no seu comparativo é o worse, no seu superlativo é o worse, é muito parecido à escrita e a galera confunde bastante, né? Então, tenham bastante atenção para não se confundir, certo? Worse e worst, né? São bem parecidos, só que os usos são diferentes. Um se usa worse than e o outro usa the worst, ok? Aí nós temos aí outros irregulares, como little, que troca para less no comparativo e troca para least no superlativo. Much, que é o nosso auxiliar aí da regra do adjetivo longo, ele se transforma em more no comparativo e se transforma em most no superlativo. E nós temos aí as duas, mais uma vez, as duas formas de far no comparativo, que é com U e com A. No superlativo, olha só, também é com U e com A. Só que agora a regra é do EST, the farthest, the furthest, com U e com A. Tranquilo? Então, galerinha, esse foi o conteúdo comparativo e superlativo, bem fácil, bem simples, basta ter atenção nas regras, né? Obrigado, professor! De nada, amigo.